Então, olha só que medida jurídica super válida, né? Super normal no mundo democrático. Olha o devido processo legal. Ó, se o Trump retaliar o Brasil, a gente vai bater no Bolsonaro, mas vamos botar ele na papuda, vamos matar Bolsonaro. E, de novo, isso revela um certo desespero desse pessoal, porque a verdade é que tem muito pouco que eles possam fazer, eles sabem disso, né? Então aqui, ó, eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para papuda. Segundo aliados, Alexandre de Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado se Trump aplicar novas sanções contra autoridades brasileiras. Peraí, com que base jurídica que você vai fazer isso, Alexandre de Moraes? Por que se Bolsonaro não fez nada, a sanção está vindo de Trump, né? Aguardado por bolsonaristas, eventual anúncio de novas sanções contra autoridades brasileiras ou familiares pelo governo Trump complicará ainda mais a situação do ex-presidente Bolsonaro. Segundo aliados do STF, esse pessoal, ele fala como se, não, porque Bolsonaro só foi preso porque ele retaliou, porque se o Trump não tivesse se metido, não teria nada disso, não sei o que lá. Gente, todo mundo sabe que esse é o plano desde o início. Sim, eles vão botar o Bolsonaro na papuda? Esse é o plano desde o início, todo mundo sabe disso, eles querem matar Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, não tem nenhuma novidade. Eles só estão latindo isso, latindo porque não podem morder, né? Segundo aliados do ministro do STF, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra autoridades brasileiras, certamente o magistrado enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. A defesa de Bolsonaro já tem pronto um pedido para que ele cumpra a pena em casa. Hoje ele está em prisão domiciliar por conta de outro inquérito, justamente o inquérito do Trump, né? De que alega que a obstrução de justiça, uma coisa que não tem nenhuma lógica, esse outro inquérito também. Outro inquérito puramente político, sem nenhuma base jurídica, né? Não existe obstrução de justiça porque você pediu alguma coisa para um governo no exterior. As pessoas têm direito de petição. Se o governo exterior fez alguma coisa, você deveria fazer ação contra o governo exterior, não contra a pessoa que pediu, né? Mas enfim, isso aí é outra história, né? Aqui, ó, segundo alguns aliados, Moraes já não estaria inclinado a não acatar o pedido, ou seja, ao invés de botar em prisão domiciliar, botaria já na prisão na papuda de uma vez, né? E, de novo, esse sempre foi o plano desse pessoal desde o início, não tem nenhuma novidade nisso daí, né? Eles estão ameaçando fazer algo que eles já fariam de qualquer forma. Igual eles chegaram a dizer, não, porque se Bolsonaro não tivesse acionado Trump, talvez a pena dele fosse menor, que não ia dar uma pena tão grande. Que diferença faz, cara? Todo mundo sabe que Bolsonaro daqui a pouco tá livre de novo. Ou vai sair anistia, ou vai ser com o próximo presidente. Essa pena não tem nenhuma proporcionalidade, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido de existir, nem juridicamente, nem politicamente. Juridicamente, eles conseguem fazer enquanto eles estão com o controle na mão, né? O poder institucional na mão. Juridicamente não tem lógica nenhuma isso daí. O único voto razoável foi o do Fux, que realmente reconheceu que não tem prova de nada, não tem nenhuma prova de ligação do Bolsonaro. Pô. O próprio Alexandre de Moraes, ao tentar se defender, mostrou isso, que eles não têm prova de nada, né? Enfim. Então estou dizendo que essa vai ser a ameaça. Se o Trump botar mais tarifa, o Bolsonaro vai para a cadeia. E se bobear, matam o Bolsonaro também. O Bolsonaro vai ser o sequestrado, o refém do governo americano. Eu só falo uma coisa para o pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Esse pessoal tá achando que tá brincando com um negócio que, não, tá falando com as coleguinhas dele lá, com os amiguinhos dele lá de Brasília. E a situação pode ser bem mais complicada no final das contas aqui, ó. A dura resposta diplomática que Lula avalia contra novas sanções dos Estados Unidos. Não, porque vai dar uma dura resposta diplomática. Não porque o Lula vai acabar com os Estados Unidos agora se os Estados Unidos retaliar alguma coisa, né? E qual que é a dura resposta diplomática? Que é chamar o embaixador de volta ao país, ou seja, tirar o embaixador brasileiro lá dos Estados Unidos, né? Já não tem embaixador americano aqui no Brasil, não teria embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos. Olha só, quem pretende viajar para os Estados Unidos e não tirou o visto ainda, eu recomendo retirar o visto logo, tá? A gente está muito perto de você não ter mais possibilidade de tirar visto aqui no Brasil e assim não conseguir mais entrar nos Estados Unidos em hipótese alguma, tá? Então, qualquer brasileiro, qualquer pessoa, se o seu visto está perto de vencer, ou já venceu, ou você está pensando em viajar, presta atenção nisso, tá? Porque do jeito que essa é a retaliação do Lula. É lógico, esse tipo de retaliação vai afetar os Estados Unidos? Absolutamente em nada. Vai afetar o Brasil muito mais no final das contas, vai prejudicar nós brasileiros de novo, né? Além disso, eles estão estudando aquela legislação para barrar sanções da Lei Magnitsky. A gente falou sobre essa lei, né? Eu falei sobre isso no vídeo ontem, né? Que tem uma lei da União Europeia contra a Magnitsky, e de fato tem, e que não funcionou na União Europeia. As empresas continuaram aplicando as sanções da Lei Magnitsky porque não vão querer abrir mão do mercado americano. E acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, no final das contas, esse pessoal tá forçando uma barra nisso aqui para dizer que tem armas e coisa. Primeiro que eu não sei nem se aprovam essa lei. Se colocarem para votar no Congresso, é capaz de não aprovarem essa lei. Segundo, que mesmo que aprovem, não vai valer de nada, porque nem na Europa funcionou, você acha que vai funcionar aqui no Brasil?
Então, é o tipo da coisa que não leva a nada. Isso aqui, de novo, é o Lula latino. O Lula tá latino pra caramba. Além do que, o Lula tem criticado, né? Ele fez um artigo no New York Times que acusou os Estados Unidos de visar impunidade para Bolsonaro. Motivação da Casa Branca é política, afirma Lula em artigo no New York Times. É lógico que não foi o Lula que escreveu esse artigo, o Lula não sabe nem escrever, quanto mais escrever um artigo desse, né? O artigo tá aqui, ó, democracia brasileira e soberania não são negociáveis, e não sei o que lá. Ele fala que não, que estamos prontos a negociar, mas o Trump é um idiota, tá fazendo sua besteira, e não sei o que lá, e briga, abertamente critica o Trump o tempo todo e coisa e tal, e no final das contas dizendo que tá aberto para negociar. Ou seja, ele quer que o Trump procure ele para negociar. Você sabe que não vai acontecer, né? Ou seja, o Lula está entrando nisso daí, está brigando, entrando na briga contra os Estados Unidos. Isso atende muito o interesse da esquerda americana, da esquerda europeia e da esquerda brasileira. Todos eles ficam lindo, acham lindo isso, o Lula brigar com o Trump e coisa e tal. O problema é que o Lula não tem como ganhar essa guerra. Aí quem vai se ferrar nessa história é o Brasil como um todo. Não é só a esquerda brasileira que está morrendo, não é a esquerda europeia que está morrendo, não é a esquerda americana que também está morrendo. Eles vão continuar perdendo e quem vai se fuder nessa história é o Brasil como um todo, né? E aqui o Globo está explicando que o Lula se prepara para viajar para os Estados Unidos depois de brigar com o Trump, né? Ou seja, ele vai fazer o discurso da ONU, como é tradição. O Lula, o governo brasileiro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Então o Lula deve ser o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU, que deve acontecer no dia 22 de setembro agora, né? E já estão esperando que ele vai bater no Trump, vai criticar o Trump, falar mal do Trump, vai falar um monte de coisa do Trump, né? Todo mundo já está esperando esse tipo de coisa. O que talvez vale a pena perceber é o seguinte, sim, o Lula é o primeiro a falar no discurso da ONU, né, deve usar isso para bater no Trump, mas logo em seguida sabe quem é que fala? É o Trump, né? O segundo a falar na Assembleia Geral da ONU é os Estados Unidos, também por questão de convenção. Aí depois desses dois, entra por ordem alfabética. Aí vem a Argentina, não sei o que lá, país com letra A, B, C, aí fala todo mundo, né? Então, o Lula vai falar, vai bater no Trump, mas o Trump vai falar logo em seguida, né? Então vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. E de novo, tá na cara para todo mundo que esse processo aqui no Brasil é um processo político. Só a esquerda está gostando dessa história. E o Lula tá comprando essa briga para agradar a esquerda europeia, para agradar a esquerda americana, e vai acabar se ferrando completamente, né? Até porque, como eu falei para vocês, esses países, por que a Europa gosta disso? Porque a Europa não vai querer ela se arriscar nessa parada. Ela sabe que bater de frente com os Estados Unidos quebra o país, quebra a economia. Então ela não quer se arriscar nisso. A Europa está negociando com o Trump tudo, né? O pessoal aqui no Globo está falando, intervencionismo de Trump deve ser levado a sério. Ele está falando aqui sobre o uso de meios militares contra o Brasil, pode não passar de bravata, mas os riscos não podem ser desprezados, né? O que ele está querendo dizer com isso? É que, meu amigo, ainda pode piorar muito a situação. O Lula tá latindo pra caramba aqui, o Brasil tá latindo pra caramba. Tá latindo porque sabe que não pode morder. Ou seja, se vier a sanção dos Estados Unidos, o máximo que eles vão fazer vai ser bater em Bolsonaro. E aí bater em Bolsonaro só vai levar a piorar a situação ainda mais no final das contas, né? E, no final das contas, quem vai pagar por essa macheza do Lula vai ser o povo brasileiro, com pior econômica e isolacionismo, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, estamos nesse barco, né?